Dando sequência aqui à nossa pauta, ainda explorando aqui, sem muitos rodeios, o Brasil real. É o que a gente se propõe aqui a oferecer sempre para vocês, essa dose aqui direta na veia da realidade que está posta aqui no nosso entorno. Dessa vez fica aquela sensação, né, de que era só o que faltava. Porque, olha só, quem tinha que tomar conta do seu dinheiro também está envolvido em esquema fraudulento de empréstimos bancários. No caso, gerentes de bancos, pessoal, que aplicavam golpes em clientes e nos próprios bancos. Diretamente de Minas Gerais, sempre ele, nosso querido repórter Rodrigo Costa, diretamente da Jovem Pan Poços de Caldas. Eu já me refiro a ele como diretor do Teatro do Absurdo, da filial mineira. É contigo mesmo agora para trazer as informações de mais esses golpistas aí, enfim. Agora, parece que é aquela sensação, né, Rodrigo? Parece que a própria raposa tomando conta do galinheiro. É verdade, Marinho. Bom dia para você e para todos que acompanham o Morning Show. Inclusive, o nome da operação é muito interessante. É a Operação Descrédito, que prendeu 15 suspeitos de fraudar empréstimos bancários. Gerentes de bancos aplicavam os golpes em clientes e nos próprios bancos, ou seja, era dos dois lados. Os envolvidos devem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos. Entre os presos na operação estão 4 gerentes e 2 ex-gerentes de bancos. Alguns, inclusive, tiveram que acompanhar os policiais até as agências em que trabalhavam. Segundo as investigações, os gerentes identificavam CPFs e também CNPJs de clientes com bom histórico financeiro e repassavam ao organizador da fraude, que contratava um falsificador para confeccionar os documentos fraudulentos, usando os nomes das vítimas e fotos de clientes falsos que também sabiam do golpe. Com os documentos em mãos, os gerentes abriam as contas usadas para fazer empréstimos. Os clientes falsos sacavam o dinheiro que era dividido ali direitinho entre cada um dos integrantes do grupo. Os bancos ficavam com o prejuízo financeiro e as vítimas com os nomes sujos. Um dos gerentes, inclusive, em depoimento, contou à polícia que em 4 meses chegou a abrir 40 contas falsas e que ganhava uma comissão de 10% por cada conta. Segundo a polícia, a quadrilha causou um prejuízo a todos os envolvidos na casa de 20 milhões de reais. A justiça decretou o bloqueio de 97 contas bancárias de pessoas físicas e empresas e, de acordo com as informações, ao menos 100 pessoas foram lesadas. Os policiais apreenderam documentos, computadores, equipamentos em diversas cidades de Minas Gerais, onde aconteceu essa operação, Marinho. É inacreditável realmente os contornos aí, todas as peças desse tabuleiro bizarro aí desse golpe. Obrigado, Rodrigo Costa, sempre preciso aqui com as informações. Bom trabalho. Vou acionando aqui o nosso Rafael Rezende, até para repercutir, porque não deixa de assustar que, paralelamente, a gente vê o maior esquema de pilhagem ali, o escândalo do INSS. E eu já vou... Inclusive, temos a presença aqui de David de Tasso, minha dupla David de Tasso, agora sim, no estúdio vai poder agregar muito. Mas vou acionando o Rafael aqui, já que eu já instei você aqui a participar. Vamos lá. A questão é que chega a ser irônico, né? Paralelamente, a questão do maior escândalo de corrupção ali na Previdência. Ainda ninguém foi preso, que fique claro, ninguém preso ainda, mas esses golpistas aí rodaram rapidinho. Mostra, talvez, claro, dimensões muito diferentes, mas é importante sempre dar o exemplo e botar em cana essa gente que trai a confiança dos seus clientes e quem deveria estar sendo representado por eles, né? Não, sem sombra de dúvidas, até porque quando nós pegamos o nosso patrimônio, o nosso dinheiro tão suado, né, para ser conquistado e colocamos em uma instituição bancária, nós estamos confiando que o gerente, as pessoas responsáveis por aquela instituição vão tomar conta a contento desse nosso dinheiro. E aí a gente fica sabendo de escândalos como esse. O Brasil é o país onde nós não sabemos de onde vai vir o roubo. Se nós seremos roubados pelo governo, pelo poder público ou também pela iniciativa privada. É algo complicado. Isso demonstra também um pouco essa questão da corrupção endêmica do Brasil. Sim. Eu entendo que a corrupção, ela obviamente está muito ali presente no governo, nos governos em todos os níveis, mas ela também parte da sociedade, né, de uma forma geral. Aquela questão do jeitinho brasileiro e tudo mais, querer levar vantagem em cima de tudo, e a gente precisa combater esse tipo de atitude, né, André? Sem dúvida alguma. David de Tasso, sua leitura desse caso aí.
Bom, Marinho, a gente vê muitos episódios, né, onde os bancos abrem contas sem que a gente saiba, e isso demonstra que realmente o que acontecia no passado continua acontecendo atualmente, só que agora com a contratação de empréstimos. Muitos bancos também fazem pressão para que os funcionários batam metas, e essas metas, e aí eles acabam abrindo sem a nossa autorização, contratando algum crédito, alguma coisa assim, você fala, mas eu não tive contratação disso, e depois você vai ver que aí supostamente foi um engano. E a operação desvendou justamente isso, né? Esse esquema criminoso que agia em desfavor dos próprios bancos, ou seja, tem um gerente de uma instituição bancária que estava me lesando acontecendo isso. Ainda bem que a polícia conseguiu descobrir. Mas o que chama a atenção é que o sistema de compliance dos bancos parece que não está funcionando, né? Porque a gente critica tanto as instituições públicas, como, por exemplo, a INSS, o escândalo que a gente abriu o Morning Show de hoje falando que não tem o compliance, não tem o sistema de controle, os bancos também parece que estão frágeis nesse sentido, porque demoraram para identificar essa fraude que estava acontecendo. E só por meio do trabalho da Polícia Civil que realmente eles conseguiram descobrir como que esses gerentes agiam, abrindo essas contratações de crédito e dessa forma provocando prejuízo de mais de 20 milhões. E, evidentemente, saudar todos os oficiais aí da Polícia Civil envolvidos nessa operação. Doutora Priscila Silveira, enfim, o que esse caso específico reflete mais amplamente sobre esse oceano de golpismo que o Brasil parece estar imerso cada vez mais? O que a gente observa? Que a gente tem maus profissionais em todas as áreas, mas ali a facilidade da proximidade com o valor, né, e a forma de dar esse tipo de golpe facilita demais, não é, diante aí da profissão exercida por esses funcionários dos bancos. Agora, o que me chama a atenção que ali não é um mero, eu não posso dizer que é um mero gerente, sabe, Marinho? Eu digo isso porque a gente vê a forma estruturada como essas pessoas estariam ali aplicando aqueles golpes. Não era simplesmente retirar um financiamento. Eu não estou dizendo que isso teria uma conduta, né, abonada, não é disso. Sim. Mas eu não estou falando assim, não foi só um financiamento. Eles começaram com um, com outro, se estruturaram. Tanto é verdade que a acusação que pesa aí contra eles é de organização criminosa, falsificação de documentos, o próprio estelionato, né, que é o emprego de fraude para obtenção daquela vantagem ilícita, entre outros crimes que eventualmente serão apurados. Então, eles estão mais estruturados do que a gente possa imaginar. Então, não é um simples gerente. Ele passa, então, a integrar, a gente observa ali, tá claro que vai ter investigação, né, é longe disso, ele passa a integrar uma questão estruturada. Tanto é que você nos disse há pouco aqui que foram mais na casa aí dos milhões. Então não é simplesmente R$1.000. E uma outra coisa que eu também chamo a atenção, que não é só o valor econômico em prejuízo do banco, né, que o funcionário está pregando aí e fazendo, como também do cliente, mas também aqueles que têm prejuízo psicológico. Porque se ele faz um empréstimo e ele não paga, não está vendo o que está sendo pago, o nome dele é negativado, ele fica sem poder, de alguma forma, buscar outros financiamentos, fica no Serasa, enfim, trazendo também problemas não só financeiros, como psicológicos dentro aí da sua vida. Então, não é simplesmente só um dinheiro, né? Enfim. Meus amigos, mas, enfim, ainda assim, exaltar o trabalho da Polícia Civil. Ainda bem que essa quadrilha toda foi desbaratada, não poderia ser diferente, mas não deixa de chamar a atenção, né, que... Enfim, na medida que o escândalo do INSS, o golpe bilionário lá, ainda não tem ninguém preso, a Polícia Civil entrou no circuito e botou todos esses presos rapidinho. Talvez seja porque não tinha o irmão do presidente da República envolvido ali nesse furto de bancos ali em Minas Gerais, talvez porque o ministro do TCU não viu que um carro em nome da sua própria esposa estava com careca versão mineira ali em Minas, porque aí sim as prisões conseguem sair rapidinho, né? 2 presos, 2 medidas de evitar. É complicado, é complicado. 11h08.